Doutora Patrícia, por que que o idoso é invisível? Por que que o idoso é invisível? Ainda bem que foi pra ela. Difícil essa pergunta, né. Mas eu acho que ele as pesso acho que do ponto de vista isso muito tem a parte financeira, né, tipo, para que que ele serve para o mercado, né, o que que ele traz de novo para o mercado. Acho que isso é uma das coisas, né. Então e o idoso ele ainda mantém os seus costumes, né, que de certa forma é muito diferentes do que a gente tem hoje. Então aquele negócio assim: "Ai, a minha avó, ela vai sentar aqui, vai falar, ai, não", sabe, tipo, deixa ela lá no cantinho dela e eu aqui. Mas o que falta para a sociedade é entender que o idoso, o fato dele ter uma determinada idade, ele traz uma experiência incrível, mas que ele ainda está apto muitas vezes ao mercado, né. Vou dizer que eu sou super fã, porque no meu consultório tem a minha secretária, ela é uma idosa de 75 anos, e que ela é Legal. incrível, com uma capacidade de conversar com as minhas pacientes sem igual. Então essa interação, entender que eles estão aptos a isso para o mercado, eu acho que falta um pouquinho dessa visão, sabe, aquela ideia antiga de que o idoso tem que ficar lá isolado, sabe, de que ele não tem vida, até vida amorosa, sabe. Acho que assim, o idoso é visto assim, ele é assexuado, né, ele não tem, a rapidez que a gente quer, nos processos que a gente precisa, né. Então acho que tudo isso isso vem mudando, sabe. Hoje você vê, tipo, eu sou ginecologista, né, e trabalho muito com a mulher idosa, sabe. E aí eu acho incrível que elas mostram que elas participam de grupos, que vão a teatro, que saem, que namoram, que trabalham, e muitas chegam para mim e falam assim: "Ai doutora, você não sabe um lugar para eu trabalhar? Sabe, eu quero trabalhar, ou eu quero participar, eu quero fazer um trabalho voluntário". Então acho que é essa visão que precisa mudar. Eu acho que ele é invisível, porque você tem ainda, um mito sobre aquilo, sabe, tipo, que um idoso ele não vai conseguir se adequar à modernidade. Tipo assim, o idoso não vai conseguir mexer no computador, sabe, ele não vai conseguir mexer com a tecnologia. Ele pode até não ter a rapidez do jovem para a tecnologia, mas ele vai aprender, e ele vai buscar, sabe. E isso aumenta muito a capacidade dele. Muito, muito, diminui muito os casos de demência, sabe. Eu acho que falta um pouquinho dessa visão, e eu acho que o invisível vem disso, mas vem do desconhecido, Muito bom, pouco muito se bom. conhece. Doutor Daniel Carone, você não está livre. Por que é que o idoso é invisível? Olha, essa é uma ótima questão. E eu acredito que as pessoas elas planejam muito mal como vão viver a vida. Elas planejam que elas vão ser ativas na história de vida dela até o momento que ela aposentar. Depois que aposentou, daí não precisa fazer nada, Uhum. né. E quanto mais você, relê essa história, o que que acontece? Aquele que saiu do mercado de trabalho, geralmente ou ele deprime, ou ele adoece, ou ele passa por uma fase de transição muito difícil, né, porque ele perde o propósito. Eu falo para as minhas filhas que hoje quem escreve o livro, quem é o personagem principal do livro da minha vida sou eu. Até alguns anos atrás, até antes de eu me formar, eu não era o personagem principal. Eu era o personagem secundário. Meu pai era o principal. Ele era o meu herói, ele era aquele que incentivava, aí Eu o provedor, o cara que te defende, o cara que te dá conselho. Vou falar isso, eu sinto muita falta dele não estar aqui, às vezes para ele me dar um conselho, falar como é que foi viver na hiperinflação, sim, lá na época do Collor, porque vai que acontece de novo, né. E vai chegar algum dia que eu vou deixar de ser o personagem principal do meu livro, e eu vou passar a bola para as minhas filhas. Só que eu tenho um ego muito grande, eu preciso ter, motivo
para levantar e fazer alguma coisa. Então, apesar de ter que entregar o papel principal lá para frente, eu ainda preciso ter motivo. E isso eu acho que a maior parte das pessoas que acabam saindo da sua posição de principal, elas perdem. Eu acho que é quando ele perde o motivo e perde o propósito. Aí eu acho que ele se torna invisível mesmo. Eu acho que ele cai daí só na parte da memória, da lembrança. E não, a gente tem que entender que não importa se você agora é o provedor da tua casa ou não, a vida continua, meu amigo. Você tem outras coisas para fazer, né? O dia que a gente parar de exercer a nossa profissão, a gente continua sendo um ser humano com, por que não sonhos? Por que não objetivos? Por que não alegrias? Né? Então eu acho que talvez é, as pessoas deixem de enxergar o propósito, elas também se deixam apagar. Sem contar que para o mercado, eu acho que o novo às vezes o novo é mais barato, ele é mais eficiente, mais barato. E daí eu lembro daquele filme O Interno com o Robert De Niro, né? Que ele faz exatamente o caminho oposto, né? Então eu acho que a gente pode se planejar para ter mais propósito para o futuro. Então eu acho que a resposta para deixar de ser invisível é essa. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha. É, mas a gente sempre pergunta isso porque acho que não tem resposta certa, porque acho que a gente ainda talvez ainda não saiba responder. Acho que o dia que a gente tiver todo mundo tiver essa resposta na ponta da língua, acho que a gente está mais preparado, né, para e e eu não sei também se vai existir essa resposta na ponta da língua, né, acho que a gente ainda está treinando para Fato é que hoje a gente tem que cada vez mais se preparar para o envelhecimento. Hoje a gente tem idoso cuidando de idoso. E cada vez mais vai ser assim. Então acho que essa preparação é necessária. sim. A gente teve uma senhora de 102 anos que veio morar conosco e o filho tinha 89. Filho hipertenso, diabético, na cadeira de rodas, parcialmente cego, que era cuidado por um outro senhor de 56 anos. Impressionante. A gente precisa, às vezes, entender que a gente está envelhecendo, mas é importante a gente pensar lá na frente. E ressignificar a terceira idade, a melhor idade, né. Acho que é um grande As desafio. minhas pacientes falam assim: eu não sei de onde vocês tiraram essa melhor idade. Não fale isso comigo. E todas eu falo assim: olha, eu vejo que é difícil, porque realmente todas falam isso para mim. Mas a gente tem como tornar isso melhor, né? Exato. E acho- Mas eu vejo todos falarem a mesma coisa. Gostaria, olha, eu poderia largar tudo que eu conquistei na vida, mas eu gostaria de voltar a ter 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Então, você concorda que também é a própria antítese, É né? verdade. Ah, quer dizer que você quer todas as experiências, mas sem... Sim. Não. Só o ônus, quer dizer, só o bônus sem o ônus, né. Exato, os Petris de batalha acompanha, não tem opção, né?